Quando eu falo do manejo na psicanálise, eu falo de um modo peculiar do trabalho, né, do psicanalista. Do psicanalista. Por exemplo, surgem algumas situações na análise e cada psicanalista deve... Ele vai ter um manejo assim, específico de acordo com os teóricos que reagem ao trabalho. Por exemplo, só um minutinho, pessoal, um segundinho só. Perdão, desculpa, fui dar um aviso aqui. Então, nesse manejo, cada pessoa tem especificamente um paciente com as suas, o histórico psíquico, com as suas histórias de formação psíquica e trajetória de infância e adolescência, cada um tem uma experiência e você vai formando, por isso que é muito bom você anotar e estar fazendo essas anotações para que você aprenda que cada análise se desenvolve de acordo com o histórico do seu paciente. Olha, isso Freud falou, Jung falou, Lacan falou, Winnicott, Melanie Klein, Ferenczi, Bion e assim por diante. Então, nós temos que estar atentos a esse desenvolver dessa análise e aprendendo com cada caso atendido, né? Vamos falar sobre o laço particular. Aí entra aí a conversa aí do pastor e do seu liderado, aí do sorver. O pastor, o líder, o psicanalista, ou qualquer pessoa que, psicólogo psicanalista, ele tem, dentro de um espaço analítico, o laço particular. Esse laço particular que cada sujeito institui com o analista, ele vai antecipando, né? Um outro ao qual o sujeito se relaciona de modo inconsciente, que ou não inconsciente, você está ali criando laço. Esse laço, por exemplo, eu criei laço com os meus alunos. Tem alunos aí que eu nem conhecia. Curitiba, Londrina, agora São Sebastião da Moreira. Eu criei esse laço com os alunos. Eu me lembro de uma discussão lá em Almirante Tamandaré, e um dos meus alunos lá disse assim, pastor, nós precisamos estarmos diligentes com essa questão dos laços do professor com o aluno. Nós precisamos sermos aí nesse curso muito diligentes com isso, porque senão eu não consigo mentorar o aluno, eu não consigo supervisionar o aluno, eu não consigo acompanhar e passar meus conhecimentos. Então, tem que haver um laço particular, mas não assim, criar aquele laço, aquele vínculo muito emocional. Tem que ser um vínculo mais professor e aluno. Por quê? Porque você, nessa relação, nesse relacionamento, você vai poder tratar. Então, por exemplo, espaço analítico, o paciente ele cria um ambiente de confiança, ele confia no analista, ele começa, então, a desenvolver, e aí vai desenvolvendo a análise e a terapia, e o processo terapêutico vai acontecendo, ele vai buscando essa orientação sua. Então, essa antecipação ocorre quando essa relação social, esse laço psicanalítico, né, que se distingue por sua própria matéria, que se deve tratar, e que tenha fornecimento de condição para que essa operação aconteça, senão não vai acontecer. Então, está vendo aí uma imagem aí que há um laço, um cordão, seria um barbante ali na mente do analista, e um laço na mente do analisando. Existe uma simbiose, uma conexão. Vai acontecer, olha, eu não me dei com essa análise, com essa analista. Eu não vou falar o nome da colega, porque gosto muito dela e ela é muito ligada à escola e respeita muito, ela é uma psicanalista. Mas teve um tempo aí que alguns alunos não conseguiram desenvolver análise com ela. E eu tenho muito essa ética, eu digo, olha, já na primeira turma e na segunda também, eu gostaria que as mulheres fizessem análise com a doutora fulana, e os alunos passam comigo. Ela não conseguiu fazer das mulheres, algumas mulheres, não sei por quê. E eu tive que dizer isso para ela, olha, elas não estão conseguindo continuar com você as análises.
Então, vai ter aquele momento no espaço psicanalítico que não tá dando certo, não está rolando. Não deu simbiose, olha, não criou vínculo, não teve um laço. Não consegui, olha, não consigo. Aconteceu com outra aluna também, porque ela estava fazendo a análise dela como aluna, pegou e enfiou a filha lá no meio da análise, que nem do curso era, e aí descobriu que a menina tinha problema e falou mal da mãe. Aí criou uma discussão ali entre a analista, a filha e a mãe, e aí a psicanalista ligou para mim, olha, não dá mais, porque entrou boi na linha aqui. Vocês entenderam? Então, assim, esse laço que eu crio com o psicanalista, ele tem que ser equilibrado e eu tenho que dar simbiose. Se não criar esse vínculo, esse espaço de confiança, a análise não vai rolar. Não vai mesmo. Por isso que se recomenda, vocês vão estudar sobre isso ainda, e não se faz análise do esposo, da esposa, do filho, da mãe, do parente, do tio, da tia, não se faz análise de quem você conhece. Então, sempre recomenda que o outro faça. Pessoal, vou falar sobre algumas regras fundamentais para as técnicas que Freud instituiu para análise. Primeiro, a primeira regra fundamental, que é a regra da associação livre, consiste fundamentalmente no compromisso assumido, tá? Que o analisando, o paciente, ele desenvolve o método em associar livremente suas ideias que surgem de forma espontânea na mente. Por exemplo, eu costumo dizer, vamos falar hoje sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. Em tese, ou basicamente, se diz assim, olha, o que você quer falar hoje? Sobre o quê? Fale como você quiser, da maneira que você quiser, independente de suas inibições, tá? Do fato em que eu julgo que é bom você falar sobre a sua infância, mas você quer... Tá certo que não vou começar a falar da minha idade adulta, tá? O que você está sentindo hoje isso? Por quê? Olha, eu vejo que foi lá na minha infância, quando eu perguntei para uma aluna esse dia, fazendo a análise dela, por que você tem esses sintomas? Ela disse, porque meu pai, uma vez, torturou um cachorro na minha frente, pai, ela começou. Eu disse, bom, então é a infância, porque você vai ver que tudo está ligado à infância. Então, o Freud, ele disse assim, ele instruía os seus pacientes no sentido de dizer assim, olha, fala agora o que vier na sua cabeça. Primeira regra fundamental, fale o que você quiser. Foi o que aconteceu na minha última análise, assim, o que você quer falar hoje? Eu quero falar sobre o abuso que sofri na infância, porque está me incomodando muito, à noite fico sonhando, e eu estou com umas manifestações de pânico, e eu acho que vem disso, e tal. Então, você está dando liberdade para que a pessoa fale tudo que ela tem que falar. E aí tem a segunda regra, que é a regra da abstinência, tá? Gente, o psicanalista ele precisa abster-se de qualquer tipo de atividade que não seja de interpretar. Então, aí entra o que nós estamos falando. Bom, vamos agora começar essa sessão. Vou ler a palavra de Deus aqui, a Bíblia. Toma cuidado. Aí eu passei, mas eu vim para uma sessão espiritual? Não. Vamos começar pelo básico. Reiterando aí o que o pastor Marcelo falou, quando ele começou a trabalhar com algumas pessoas da igreja, assim, fala-me sobre a sua história. O básico é, vamos interpretar qual é o motivo, o cerne do seu sofrimento, dos seus transtornos e por que você age dessa maneira. Então, assim, interprete. E você tem que incluir a proibição de qualquer tipo de gratificação externa, tá? Sexual, principalmente, e social. Lembrando que isso é um método perigoso. E, ao mesmo tempo que o analista deveria preservar ao máximo o seu anonimato para o analisando, você tem que falar menos. Menos. Deixa eu falar. No momento certo, você vai poder falar. Então, abstinência de querer. E nós, pastores, aí, de novo, temos um costume mal de falarmos, de querer falar. Então, aí que está o problema. Porque aí nós vamos estar deixando o método da psicanálise para o método argumentativo, para o método sugestivo. Olha, se eu fosse você, eu faria isso. Mas eu vi muito, se eu fosse você, eu largava dessa mulher. Se eu fosse você, eu largava desse homem, porque isso não é casamento.
Olha, se eu fosse você, eu fazia tantos... Olha, gente, é aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Ou você, então, abraça o método sugestivo e vai ter as consequências disso. Ou você aplica a técnica correta, que seria a terapia psicanalítica que eu gosto. Eu quero ouvir de você todas as suas queixas. E depois nós vamos, então, estar abordando, interpretando, e nós vamos ver que caminho nós vamos seguir aqui. É assim que funciona. Então, abstinência. Regra, é igual aquela assim, mas me deu uma vontade de falar naquela hora que ela falou. Fica para você. Fica para você. Então, a regra da abstinência, a terceira regra de atenção flutuante. Freud estabelece como regra fundamental para que o analisando na livre associação também se estabeleça para que o analista conheça essa regra flutuante, que é expressão que em outras traduções também pode ser compreendida como atenção uniforme e suspensa. Imparcialmente e suspensa. Você está ali entendendo e interpretando, e você, então, consegue definir. Estou definindo aqui, agora não entendi essa parte, mas agora eu estou entendendo essa. Caído por ali. Agora. Então, essa regra flutuante tem que ser tem que ser observada. E chega um momento em que você interpreta, eu vou te explicar isso, você interpreta um conflito, já sei, a mãe. Aí você interrompe o paciente e diz assim, então deixa eu falar um pouco sobre mãe ou sobre pai. É aí que você não pode falar. Então você tem que, agora entendi, vai anotando. Anota, ó, conflito pai, ó, conflito mãe, ó, transtorno, infância, olha, isso. Aí depois você vai fazer a abordagem que você tem que fazer. Olha, eu entendi que após essa análise, essa verbalização sua, o problema é com a sua mãe, é com o seu pai, é com o seu pastor. Então, fale-me sobre isso. Aí nós vamos falar sobre mãe, igual fizeram comigo lá em Brasília. Vou falar umas palavras-chave, você vai me dizer o que você lembra. E quando falou mãe, eu disse, mãe é difícil aí eu falar sobre... Quer falar sobre a mãe? Então aí fala sobre a mãe. Aí fala sobre o pai, aí fala sobre a religião, fala sobre o abuso, fala sobre o que você quiser. Mas primeiro você tem que passar pela escuta. E a escuta é flutuante. Outra regra é a regra da neutralidade. Gente, isso aqui não pode ser negligenciado. Eu ouvi depoimentos de pacientes, de alunos e alunas, que o casamento já estava detonado. A menina, minha aluna, e eu ali sabia que o marido tinha razão. Em outros casos, a esposa tinha razão. Contei lá no congresso antes, sem citar nome, de uma mediação que fui fazendo um conflito familiar, eu sabia que a esposa tinha toda a razão contra o marido, que é meu amigo. Daí eu chamei a parte e falei, agora eu vou falar com você como amigo. Ó, você vai perder a sua esposa. Se você continuar com esses comportamentos, seu casamento vai estar, já está um fio, uma linha tênue. Chamei a atenção dele, porque é meu amigo, estou te falando como meu amigo. Agora, eu não vou falar numa sessão, ela tem razão, viu? Você é um salafrário mesmo. Onde já se viu você fazer isso, cara? Nossa, seu marido é um pilantra, hein? Fica quieto. Seja neutro. E quando o paciente tentar você... O senhor não acha que eu estou certo, doutor? O senhor não acha que eu estou certo, doutor? Ela diz, olha, eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Então, seja neutro. Eu estava no julgamento agora em Jacareí, estado de São Paulo, e teve um momento que o juiz eu ia falar para os jurados, que tinha 2 sendo julgados lá, tribunal do júri. Olha a responsabilidade. E o juiz me disse assim, doutor, explique para mim para nós, olhando para o júri, o resultado das suas análises e investigações. Quero deixar bem claro para o senhor que esse depoimento, esse esclarecimento que o senhor está dando, está registrado, segredo de justiça. Eu falei, tudo bem. E quem vai ouvir é só o júri, promotor, juiz, advogado de defesa, advogado de acusação.
E os policiais que estão envolvidos nesse caso não vão estar aqui para ouvir a sua fala. E quando eles forem falar, o senhor também não vai ficar aqui. Daí eu tive que sair para outra sala especial lá do tribunal, fiquei lá conversando com os outros oficiais lá, os outros peritos. Eu não ouvi a fala dos policiais. E daí, quando eu retornei para dar um parecer, um esclarecimento, né? Um advogado falou assim, um advogado da parte de lá, que não tinha nada a ver com o tribunal ali comigo, com o juiz, disse assim. Percebi na sua fala, o juiz falou assim, quer fazer perguntas ao perito? Percebi na sua fala que o senhor não pendeu nem para o A nem para o B, disse não. A minha ética não permite isso. Na psicanálise eu tenho uma ética livre, mas na perícia eu tenho um código de ética muito rigoroso e eu vou para a cadeia. Minha licença é suspensa, eu sofro sanção e eu respondo por falsa perícia. Então eu disse assim, não estou aqui para defender A nem B, eu estou aqui para defender a verdade, por isso eu sou neutro nessa. E daí eu vou falar aí na frente sobre o princípio da verdade. Você não tem que dizer que a esposa está errada, que o esposo está certo, que o esposo está certo e ela está errada. Você não tem uma análise, tem que falar nada disso. E não se deixe levar por essa pergunta do paciente. O senhor não acha que eu estou certo? Então, tal regra deve ser entendida no que diz respeito aos desejos do analista, suas crenças, opiniões pessoais. O analista não está na posição de tomar partido. Você não tem que tomar partido, pois ele está do lado da verdade que é apresentada. Eu não estou do lado de ninguém aqui nesse julgamento. Não disse assim, mas eu subliminalmente, né? Deu para entender, vocês entenderam, que eu não estou aqui para condenar e nem absolver ninguém. Eu fui requisitado pelo juiz e promotoria aqui para trazer a verdade. Então, seja neutro, porque senão, se você tomar partido, você vai tomar pau, não adianta. A outra regra é o amor à verdade. Nós, peritos, enquanto psicanalistas peritos, né? Que é um pouco diferente do psicanalista clínico. A minha clínica é criminológica. Eu quero saber por que esse estuprou, por que ele matou, por que ele fez isso, ele fez aquilo. Então, eu vou buscar a verdade. Mais do que unicamente, pessoal, uma obrigação de ordem ética é a regra do amor às verdades, que também se constitui como um elemento essencial da técnica em psicanálise. O Zimmermann, um pesquisador, ele diz que essa regra técnica inerente ao amor à verdade é parte de uma condição mais ampla na pessoa do analista, que vai muito além unicamente de uma capacidade de entender e habilidade para interpretar, podendo ser denominada atitude psicanalística interna, e que hoje, na contemporânea psicanálise, né, vincula-se algo que eu posso dizer, importância fundamental, que está implicada a responsabilidade, e isso é indispensável, como atributos mínimos, né, que são a empatia, a intuição, e de revere e outros. Significa que você vai guardar para você, você vai ser empático com aquele ser sofrido que está diante da tua frente, mas você não vai deixar que essas emoções, né, se aflorem ali. Você vai ouvir coisas que, de repente, seu paciente não tem razão, mas você não vai ser tentado a exteriorizar isso, a expor, a trazer para o exterior aquilo, dizendo, você tem razão, seu marido tem que apanhar mesmo. Teve um psicanalista que uma vez disse para a paciente assim, o que o senhor me aconselha, gente? Esse é o psicanalha, viu? Eu aconselho você colocar um par no seu marido. Quê? Põe bem assim. Você falou isso para ela, você é um canalha ter falado isso para a mulher. Seu marido bem que merecia uma traição. Olha só, você acha que isso é psicanalista? Esse cara é psicanalista, esse cara é psicanalha, né? Foi o que eu denominei aí, essa palavra é minha, psicanalha. Então, eu vou ser tentado a falar, a dar a minha opinião, então, ó, que está imperando aqui a verdade. Se a verdade está com você, ou está com o outro, eu não sei. E principalmente quando tange assuntos de família. Eu tive que falar isso para o meu amigo. Cara,
fora do setting do espaço analítico, eu e você estávamos comendo lá, né, um lanche, eu e ele, diz assim, se você continuar assim, você vai perder sua esposa. Louvo a Deus porque eles estão bem hoje. Deus salvou aquele casamento. Mas ele teve que ouvir umas verdades ali, fora desse contexto. Por quê? Você não pode mentir para o seu paciente. Você tem que aplicar a regra da verdade. Outra regra, gente, vai cair em 10 minutos aí, falta 7, aí nós vamos renovar para a parte final. Estou achando que esse assunto não vai esgotar hoje, não. Estou achando que nós vamos continuar para o dia 20 mesmo. Tá? Vou dar um tempinho aqui, mas nós vamos. Então, é muito importante que o uso adequado das regras técnicas freudianas implica necessariamente da preservação do setting construído. Construir um ambiente de confiança e análise transcorreu bem, ela desenvolveu e nós vamos continuar. Vai ter uma hora que você vai entender que não vai dar para continuar. Cabe ao enquadre dessa função, né? Ou se enquadra a função quando você normatiza, olha, hoje nós vamos seguir essa linha aqui. É você que dá condução à análise. Vamos delimitar, estabelecer essa simetria, né, esses papéis aí do analista, do paciente, que não são simétricos, mas bem como eles não são iguais. Ó, eu sou psicanalista aqui, você é o analisando. Vamos esquecer agora que eu sou seu pastor, esqueça agora que eu sou seu amigo, esqueça agora que vamos agora, né? Não é recomendado que se faça análise de amigo, né, de parente, mas... Então, caso contrário, o analista tenderá a contratuar e haverá uma confusão entre os lugares e os papéis de cada um dos integrantes do Paranalítico, foi do que aconteceu com a coleguinha aí, né? Diz assim, vamos orar agora e você está precisando de Deus e de oração. Ele diz assim, eu sou testemunho de Jeová, eu não vim aqui para ouvir conselho religioso. Eu tenho a minha religião. Falei, aí você acabou, já entrou e se ferrou, né? Então, essa função tem que se enquadrar e manter o aporte do princípio da realidade, que se contrapõe ao mundo das ilusões próprias, gente, e o princípio do prazer do paciente, foi o que aconteceu no filme Método Perigoso. O cara chega lá, a mulher, o homem, eu falei ontem no encontro de pastores, eu fui muito claro, eu falei assim, falei até para o pastor Marcelo, acho que eles não vão me convidar mais para falar nesse encontro. Porque eu falei, cuidado você enquanto pastor, para que a ovelha não confunda seus sentimentos e se apaixone pelo pastor e depois vai destruir teu casamento, teu ministério, porque você não sabe definir, você não sabe interpretar isso. Porque as pessoas chegam para a gente com aquele princípio do prazer e acham que nós somos a pessoa ideal para ela. Como a menina do Método Perigoso, você é meu pai, meu amante, meu marido, você é tudo para mim agora. Então, eu falei para os pastores, cuidado com esse negócio da ovelha, quando eles dizem assim, eu cheguei aqui com tantos problemas, eu encontrei no senhor pastor, na senhora pastora, no irmão, no senhor, na senhora, agora o meu mentor, o meu salvador. Eu numa igreja, há uns 2 anos atrás, a esposa começou com essa conversa, quando eu vi o marido me chamou lá. Só, pronto, pastor, a minha esposa já está com os comportamentos lá, eu já cortei na hora. E um dia eles brigaram, assim, ah, não tive pai, eu estou vendo nele meu pai. Eu disse, pode me riscar dessa. Pode sair desse... Porque é o prazer, as pessoas elas querem se apegar a nós, e elas querem trazer esse princípio do prazer e da satisfação. E aí quer ficar o tempo todo, como eu falei lá para os pastores, meia-noite a pessoa ligando, 2 horas da manhã, como aconteceu comigo quando fui pastor, uns 20 anos atrás, era assim, não tinha sossego. Na praia, onde o senhor está? O que você está fazendo? Eu estou de férias. Eu preciso do senhor aqui. A pessoa ligava de madrugada. Eu estou tá dando pânico aqui, estou morrendo. Não tem ninguém para te acudir aí? Não tem como eu ir aí. Não, mas eu vou ser a única coisa que eu tenho agora. E a ovelha obcecada começou a atacar o pastor. Então, gente, cuidado com isso. Então, no setting analítico,
tem a ver com dois integrantes do processo analítico, analista e paciente. A sensibilidade do analista é fundamental, e isso tem que se levar em consideração que tanto as características do paciente quanto as do analista que se derivam em seu próprio percurso. Nesse percurso da análise no setting analítico, é muito importante que haja sensibilidade da sua parte, mas uma sensibilidade ligada à empatia, e não no envolvimento dentro do mundo daquela pessoa. Porque se você tentar suprir, preste atenção, se você tentar suprir essa carência do seu paciente, da sua paciente, dando oportunidade para que ele satisfaça o prazer dele em você, aí você está ferrado. Aí a análise vai. Aí a vaca vai para o brejo. Porque aí ele vai encontrar em você a pessoa ideal para a fonte do prazer. Não, agora eu encontrei. Então, estamos aqui profissionalmente tratando desse assunto. Não permita que seu paciente faça com que você entre no mundo dele e você se envolva no mundo dele, porque aí a coisa pode ficar ruim. E, como diz a linguagem dos manos, né? O bagulho é louco e o processo é lento. E o processo vai afundar você como pastor, como psicanalista, principalmente como psicanalista. Vai afundar você. E aí, muitos aí já entraram no caminho da desgraça, desculpa a expressão. E um setting, na palavra espaço, né? Setting, espaço, que oferece para o paciente e propicia uma estruturação simbólica dos processos subjetivos conscientes. Escreva essa palavra. Muito importante. O que é subjetividade? É cada ser. Falei no Encontro de Pastores também sobre isso. Cada ser, vai cair aí, tá, gente? Vocês renovem para o mesmo link. Cada ser tem uma formação psíquica, caráter, personalidade, principalmente. Então, cada um recebeu culturas, conhecimentos, e cada um tem a maneira de ver a vida. São subjetivas. Pessoas são mentes subjetivas, inconscientes. Então, gente, nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Então, ali dentro desse espaço, você reúne as condições técnicas, bases, para que haja uma intervenção psicanalítica para cada paciente, segundo o seu histórico, né, de vida, de trajetória de vida, formação psíquica. E aí, nesse campo, gente, está englobado aí alguns organizadores, né, desse espaço analítico, onde a atuação dentro do contrato estabelecido que se desenvolve com essa relação. Transferência, contra-transferência, que é estabelecida